Filipenses 4, 6 e 7. Domingo passado nós falamos sobre alegria como um desafio para este ano. No domingo anterior nós falamos sobre descanso. Descanso. Quem já se sente cansado em janeiro aqui? Só o Renan e a Fernanda, né? Silvana, Kleber. O Ian ali? É o Ian que levantou a mão? Ian, né? Ah, bom, eu pensei que tinha sido ele. Só eles. Ah, a Carla. A Ana. Tá cansada já? Seu Hernani. Memorizem Mateus 11, do 28 a 30. Guardem bem isso no coração. Para que você descanse. Você precisa ouvir o que Jesus tem para te dizer. Tá bom? Nunca se esqueça disso. Quando você se sentir extremamente cansado, vá até Jesus. Não vá para o sofá. Não vá ligar a televisão para assistir uma série. Vá até Jesus. Jesus foi o único homem que disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Único. Ninguém mais foi capaz de dizer isto. Vá até Jesus Cristo quando você estiver extremamente cansado ou cansada. Nós falamos no domingo passado sobre alegria, o desafio de 2024 sermos uma comunidade alegre, que irradie alegria em meio aos problemas que nós enfrentamos. Há pessoas aqui que lutam com suas dificuldades financeiras, outros que estão doentes, outros que estão tendo diversas adversidades, mas a mensagem da Bíblia é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E hoje eu quero falar sobre a ansiedade. Ainda bem que aqui em Balneário Camboriú, e sobretudo na nossa comunidade, ninguém é ansioso. Então, se você não sofre com isto, com essa praia, né? Ninguém tem esse problema de ansiedade. Mas se você não tem, certamente você terá um dia. Então, guarde bem isso que nós vamos conversar com você agora em diante. Filipenses 4, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu sei que alguns têm versões de traduções da Bíblia diferentes, e não há nada de errado nisto, mas nós usamos a Nova Almeida atualizada aqui na nossa igreja. Vamos todos juntos repetir esses dois versículos? Então você acompanha aqui na projeção. Vamos. Não e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos que o Senhor tire toda a inquietação do nosso coração, toda a ansiedade, todo o temor, e que o Senhor renove as nossas mentes e nos dê da tua palavra, que é o que nós mais precisamos, a tua palavra e do teu Espírito, pois elas são as forças mais poderosas deste universo, para mudar a nossa vida, Senhor, e trazer esta paz
que nós tanto precisamos, ó Deus. Paz. Fale conosco. Alcance, Senhor, o coração que está profundamente com medo nesta manhã. Alcance também o coração que está sossegado, Senhor. E que, ó Deus, está, ó Deus, de forma até leviana, desprezando os teus chamados. Desperta-nos nesta manhã. Alcance aquele que está doente, alcance, Senhor, aquele que não pôde vir à igreja nesta manhã. Nós louvamos o teu nome pela vida do Júnior, pelo cuidado do Senhor sobre a sua vida. Alcance o seu coração nesta manhã, cure o coração dele, Senhor, revigore a vida do Júnior, Senhor. Nós te pedimos isto, oramos, ó Pai, pedindo isso ao Senhor. Queremos que o nosso coração e a nossa mente em 2024 estejam, Senhor, conectados com o Senhor. Queremos que o nosso coração e a nossa mente, Senhor, sejam, Senhor, fontes de bênção da tua palavra, de meditação nas Escrituras e na tua grandeza. Guarda nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. A ansiedade, queridos, aflige o ser humano, não importa o período em que ele vive. Esse texto foi escrito para uma comunidade que vivia na Europa. Filipos é uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, é a primeira igreja cristã no solo europeu. No primeiro século, era uma colônia romana, que gozava de uma aparente tranquilidade, por causa do seu status civil, de uma colônia romana, por uma prosperidade econômica também. Mas ali havia pessoas, e onde tem pessoas, independente do momento em que elas estão vivendo, do local onde elas estão, há ansiedade no coração. Assim como nós, os filipenses se preocupavam com as suas famílias, se preocupavam se no ano de 2024, lá deles, eles teriam condições de pagar o aluguel, teriam condições de trazer comida para casa, pagar a conta de luz que vem um pouco mais alta por causa do ar-condicionado no verão, pagar a escola dos filhos, o plano de saúde, comprar o remédio no final do mês. Os jovens se preocupavam se eles teriam condições de casar um dia, sair da casa dos pais, constituir uma nova família. As coisas que nos preocupam, queridos, são as mesmas ao longo dos anos. Independente dos séculos em que nós nos encontramos, são as mesmas. Elas podem ter faces distintas e podem ser impulsionadas por circunstâncias diferentes. Mas, no geral, é a mesma ansiedade. Porém, havia lá em Filipos algo que poderia agravar ainda mais a ansiedade deles. Exclusivamente da igreja. Porque eles estavam começando a enfrentar uma hostilidade do mundo externo contra eles. Por causa da fé deles em Jesus Cristo. E a qualquer momento eles poderiam ser confrontados com a realidade de serem mandados embora do trabalho por causa da fé em Jesus Cristo. Perderam uma promoção no trabalho porque professavam a fé em Jesus Cristo. Perder as suas casas, terem que sair apenas com a roupa do corpo e procurar um outro lugar para morar diante do aumento da perseguição por causa da fé em Jesus Cristo. Portanto, quando Paulo fala, não fiquem ansiosos por coisa alguma, ele não está falando sobre trivialidades da vida, mas anunciando algo para um povo que poderia experimentar, de fato, e que
tinha motivos para se preocupar. Entretanto, há uma alternativa para a ansiedade. E o apóstolo apresenta esta alternativa. Ele fala sobre a paz de Deus, que é uma realidade. E ele mostra aqui o caminho para alcançar esta paz. Porque, permita dizer isso para você, Deus pode fazer isto. Ele tem poder para fazer isto. Às vezes nós queremos esta paz, então nós acreditamos que uma oração ungida, uma oração forte, trará essa paz para nós. Deus pode fazer isto. Mas Paulo diz que há uma trilha para chegar até esta paz. E não deixem nunca de se esquecer disto. Nós nunca iremos receber as bênçãos de Deus, que Ele determinou dar para nós, através da oração, sem orarmos. Nunca receberemos as bênçãos que Deus determinou dar para o seu povo, através da oração, se nós não orarmos. E sobretudo esse texto mostra, queridos, que oração e ansiedade são forças mutualmente opostas. Elas não coexistem entre si. Charles Spurgeon dizia que ou a oração acaba com a ansiedade, ou a ansiedade do coração vai acabar com toda e qualquer oração da alma. Um homem de Deus, pregando, um dia perguntou para a sua igreja: você ora? Todos ficaram em silêncio. E estava pregando nesse texto, porque eu sei que você se preocupa, mas a grande questão é se você ora. Oração e ansiedade não andam juntas. São opostas. Por quê? Há pelo menos 4 coisas pelas quais elas são opostas. Em primeiro lugar, a ansiedade está enraizada em nós. Olhamos para nós mesmos, enquanto que a oração está fundamentada em Deus. A ansiedade recorre a si mesma para resolver os seus problemas. E de alguma maneira a ansiedade é o coração humano se recusando crer na doutrina da providência de Deus, que cuida dos pássaros, cuida das árvores, cuida das aves, cuida do campo, cuida do universo e prometeu cuidar de nós. A oração recorre a Deus e confia em Deus para resolver os seus problemas. Quando você está ansioso, as suas circunstâncias e problemas o controlam. Eles têm soberania sobre você. E você investe tempo e autoridade e poder para que elas controlem, para que ela controle a sua vida. Quando você ora, suas circunstâncias diminuem
e ficam desprovidas de poder para moldar a sua vida. A ansiedade é a preocupação com as circunstâncias que você não pode controlar. Jesus diz no seu Sermão do Monte que você não pode acrescentar um côvado à existência da sua vida. A oração, em contrapartida, é a confiança no Deus que controla as circunstâncias. A ansiedade é uma expressão de medo. A oração é uma expressão de fé. A oração acaba com a ansiedade, ou a ansiedade acabará com a oração. E Paulo nos diz aqui, pelo menos duas coisas sobre a oração. A primeira delas é que nós devemos orar por tudo. Versículo de número 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Orar por tudo, tudo, e como eu preciso aprender a orar por tudo. O Ministério Infantil organizou um evento para as crianças na chácara. Vamos orar pela temperatura. Vamos orar pela piscina para que não tenha acidentes. Vamos orar pelo churrasqueiro que vai fazer a carne. Vamos orar pelo cozinheiro. Vamos orar pelo café da manhã para não atrasar. Vamos orar pelos carros que vão se deslocar. Vamos orar por tudo. Um grande estudioso da Bíblia disse, e esse disse que era o lema dele: ore por tudo, para que você não se preocupe com nada. É possível, de acordo com o apóstolo Paulo, viver uma vida livre da preocupação, desde que você ore por tudo. E esta é uma grande questão: orar pelas coisas pequenas. Porque a vida não é feita só de coisas grandes. Qual foi a última coisa grandiosa que você fez? Bom, essa semana eu lavei louça, fiz comida em casa, trabalhei aqui na igreja, atendi, preparei os estudos bíblicos, brinquei com meu filho. E eu acho que nos últimos anos que eu casei, acho que minha rotina é essa. Um homem comum, uma vida comum. E Satanás coloca na nossa mente de que Deus não está preocupado com as coisas pequenas da nossa vida. Porque a grande questão de Satanás é fazer com que a gente se sinta muito importante, mais do que nós somos. Ou ele vai destruir o seu coração para que você se sinta um lixo, e você não é um lixo. Você é alguém que Deus ama. E a cruz define a sua identidade, de que você é pior do que você pode imaginar, entretanto você é mais amado do que você possa compreender. Então ele faz com que você não se preocupe, Deus, com as coisas pequenas da vida. Se é assim, nós precisamos contar tudo. Porque contando tudo, nós vamos desenvolver uma amizade com Deus
sobre tudo da nossa vida, das coisas pequenas. E vamos conversar com Ele, de fato, sobre as nossas vidas. Senhor, eu estou preocupado com coisas triviais, que pode ser trivial para mim, mas não é para o Senhor. Ontem aconteceu isso, amanhã eu preciso fazer isto. E a grande questão é que as coisas pequenas acumuladas, queridos, no coração, quando não são colocadas diante de Deus, elas podem se tornar coisas grandes. Essa é a primeira questão que Paulo diz: orem por tudo. Orem por tudo. E a segunda, orem, e orem de todas as maneiras. E aí ele vai apresentar 3 tipos de oração aqui para nós. A primeira delas é oração. Olha o que ele diz no versículo de número 6, no final: oração, súplica e ações de graças. Primeiro, a oração. É a nossa devoção pessoal a Deus. É estar diante de Deus. Isto é orar. Orar é estar diante de Deus. Há uma expressão latina usada pela igreja: coram Deo, diante de Deus. Paulo escreve aqui: diante de Deus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Você vai estar diante de Deus. Isto é orar. Um cristão ora, não porque ele quer a solução imediata dos seus problemas, mas porque ele quer estar diante de Deus, diante daquele que, na presença dele, até mesmo a tristeza salta de alegria, diante daquele que é o ser mais belo do universo. Na presença de Deus, na face de Deus, diante de Deus, nós nos achegamos e lá nós começamos a adorar a Deus. Martin Lloyd-Jones, pregando sobre esse texto, ele diz: não comece colocando os seus pedidos a Deus, falando que está preocupado com as suas finanças, dizendo a Ele que você provavelmente não vai ter dinheiro para pagar os boletos no final do mês, mas se apresente a Deus e comece a adorar a Ele. Isto é oração. E foi assim que Jesus Cristo ensinou a orar. Ele disse para nós: quando vocês orarem, comecem orando, dizendo o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É estar diante de Deus e adorá-lo como um Pai, e desejar que o nome dele seja santificado, que ele seja mais glorificado do que ele já é, mesmo diante dos teus problemas que você está enfrentando neste momento. Isto é orar, é confessar os teus pecados a Deus. O salmo que nós lemos, Salmo 66, que é um salmo que para minha família, para mim e para a Eliane, é muito peculiar. Diz que se eu tivesse contemplado a iniquidade no meu coração, Deus não teria me escutado. Por que às vezes a gente ora tanto e não tem respostas de oração? Pecado. Mas todos nós somos pecadores, queridos. A grande questão é o pecado não confessado. Segundo, súplica. Suplicar é
a expressão que denota desamparo. Profunda necessidade. Pobreza. Fragilidade. Isso vai contra a nossa natureza humana. E vai contra o que a nossa cultura tem nos ensinado, de que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que não tem fraquezas, são fortes. Os estoicos. E esses ensinos estão entrando na igreja. Vocês não percebem, não? E o fascinante é que as pessoas ficam mais fascinadas com os estoicos do que com Jesus Cristo. Pagam uma fortuna para ouvir esses caras falar. E aí eles misturam Epicureu com Jesus Cristo, bate no liquidificador, vende, e o povo, ó. O Jesus da Bíblia é manso e humilde de coração. Fraqueza. Estou suplicando para o Senhor. Às vezes as pessoas, não sei, eu não posso julgá-las, conversam comigo e dizem: pastor, quando eu vou orar eu só agradeço, não peço nada para Deus. Tem piedade nessas falas, mas no fundo, queridos, não é oração. Orar é você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou miserável, pobre, cego, nu, sem o Senhor. Eu preciso de Ti. E se o Senhor não me abençoar, eu estou em uma situação deplorável. Me abençoa. Eu estou aqui. Eu preciso de Ti. Suplicar. O orgulho é ferido. É golpeado. Por último, ações de graças. Eucaristia no grego. Um cristão não pode estar diante de Deus amargo, queridos. Essa é a grande verdade. Por mais difícil que seja a tua vida, se você é um cristão aqui nesta manhã, se você foi perdoado pelos seus pecados, se o seu nome está escrito no livro da vida, por mais difícil que esteja a sua situação, hoje, domingo, 11h03 da manhã, você não tem motivos para estar amargo diante de Deus. Se você é um cristão de verdade. No meio da oração, ações de graças, gratidão. Pense de onde Deus te tirou. Pense que se não fossem as misericórdias dele, você agora, neste exato momento, poderia estar gemendo, vendo as chamas do inferno consumindo a sua alma, e saber que nunca mais você sairia daquele lugar de tormento. Mas com amor eterno, Ele diz que te amou, e te atraiu para Ele. E Ele diz que das mãos dEle ninguém vai arrebatar você dEle. Ele diz que todos que vêm a Ele de maneira nenhuma o lançará fora.
Ele disse que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele está preparando para nós. E Ele já nos deu Jesus Cristo. E há coisas insondáveis para nós nos céus. Você consegue enxergar a bondade de Deus para a sua vida? Deus nunca te abençoou? A igreja antigamente cantava uma canção: quantas bênçãos, dizes quantas são. Como que é o restante? Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta. Começa a contar hoje. Qual é o resultado desta oração? Em que nós oramos por tudo, em que nós nos apresentamos a Deus em adoração, em súplica, com ações de graças. Há um resultado disto: a paz de Deus. A paz de Deus. Paz. Você sabe que esta paz, o mundo não pode produzi-la. O mundo produz falsa paz. Mas Jesus nos diz aqui que ela vem quando você sai do seu quarto, depois de passar um tempo com Deus, e parece que tudo está desmoronando, mas você está em paz, porque o próprio ser de Deus foi compartilhado com você. Só aqui, em Filipenses 4 e 7, aparece essa expressão, a paz de Deus. A Bíblia fala no Novo Testamento sobre o Deus de paz. E a Bíblia fala que nós devemos ter paz com Deus. E esta é a grande questão. Esta paz de Deus, nem todos vão recebê-la. Eu gostaria que você prestasse muito atenção aqui agora. Eu já estou terminando. Para ter a paz de Deus, em primeiro lugar você precisa ter paz com Deus. Porque nós já nascemos por causa do pecado em rebelião contra Deus. Já nascemos pecadores. E a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Isso é o que Paulo diz em Romanos 1:18. E para receber esta paz com Deus, que é o relacionamento com Ele, o que eu preciso fazer? Eu preciso crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu preciso crer que Jesus Cristo é a minha justiça. Eu preciso crer que Jesus Cristo viveu a vida que eu nunca conseguiria viver, e morreu a morte que eu deveria morrer. Eu preciso crer que Jesus Cristo é a minha justiça a partir de então, e quando isso acontece, eu sou reconciliado com Deus, e eu tenho a paz de Deus, e uma das coisas que acontece comigo, eu deixo de me justificar. Você quer saber quando uma pessoa está tendo impacto do Evangelho na sua vida? Quando ela deixa de se justificar, quando ela erra. A esposa chama a atenção do esposo, e ele começa, mas eu se justificando. Ele sabe que errou, mas ele se justifica.
o Evangelho ainda não criou raízes no coração profundas. Porque você não precisa mais se justificar. Jesus é a tua justiça. Pronto. Você está em paz com Deus. A justificação pela fé é isto. Você tem paz com Deus. Paz com Deus. E é algo que é imputado a nós. Deus nunca vai mudar este status nosso diante dele. Nós cometemos pecados ainda ao longo da vida, mas Deus olha para nós e diz: você continua justo diante de mim, por causa do sacrifício do meu filho. Eu não enxergo você mais como o meu inimigo, mas eu enxergo você como o meu filho. Você está em paz comigo. Nós recebemos isto pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você ainda não creu no Evangelho, se você ainda não colocou a sua confiança exclusiva em Jesus Cristo, eu tenho uma notícia para dar a você: você nunca vai experimentar a paz de Deus no seu coração. Por isso que você precisa nesta manhã recorrer a Jesus Cristo, dobrar os seus joelhos diante dele e dizer: eu recebo o Senhor como meu Salvador, eu vou deixar de crer na minha própria justiça, eu vou deixar de acreditar que eu sou bom o suficiente para ser salvo, eu quero o Senhor Jesus como meu Salvador, para que eu tenha paz com Deus, e depois desfrute da paz de Deus. Paz de Deus. Você imagine a serenidade, a alegria, a felicidade, a tranquilidade de Deus sendo transferida para você? Agora eu entendo. E eu vou usar um exemplo pessoal. Minha mãe, com tantas dificuldades que teve, já falei isso para vocês, na vida dela, praticamente sozinha, cuidar de 3 filhos. E quando tudo estava desmoronando, ela pegava o violão, entrava no quarto, ou ia para o quintal, no fundo do quintal dela, da casa dela, cantava, orava. E quando saía de lá, o rosto já era diferente. A serenidade de quem tinha estado com Deus. Isso era nítido para os filhos. A paz de Deus. O que essa paz guarda? Não está dizendo que vai guardar o seu corpo, um dia você vai morrer. Não está dizendo que vai guardar a sua casa. Não está dizendo que vai guardar as suas finanças. Tudo isso é transitório. Guarda o coração e a mente. Você olha e diz: ele está enfrentando um 2024 tão difícil, mas está em pé. A paz de Deus guarda coração e mente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus sabe como responde orações. Deus sabe do que você precisa nesta manhã. Deus sabe do que você vai precisar em dezembro de 2024. Ele sabe como responder às suas orações. Mas aqui tem uma promessa que Ele vai dar para você, independente da resposta que Ele vai dar. Porque às vezes nós oramos e recebemos uma resposta diferente do que nós esperávamos. A paz de Deus para guardar o teu coração e a tua mente neste novo ano. Vencemos sob
paz de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nos aproximamos de Ti, pedindo perdão, lamentando, suplicando e dizendo, Senhor, o quanto necessitamos desta paz, o quanto precisamos orar, Senhor, o quanto precisamos confessar tudo, não lembrar de nada, falar tudo, para não nos preocuparmos com mais nada, Senhor. Dá-nos essa leveza, mas dá-nos também este senso da oração, Senhor. Nós te pedimos isto. Faça de nós uma comunidade de oração, Senhor. Faça-nos, ó Deus, desperta-nos a estarmos aqui nas terças-feiras, ó Deus. De manhã, à tarde, à noite. Faça-nos despertados para estarmos aqui, Senhor, nas vigílias. Desperte as nossas crianças para orar, Senhor. Desperta aqueles que dispõem de tempo para orar. Desperta, Senhor. Desperta-nos para orar. Para que, ó Deus, a ansiedade seja suprimida no nosso coração, Senhor. Para que possamos descansar em Ti. E apenas em Ti, ó refúgio nosso. A Tua palavra diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está firme em Ti. Dá-nos esse coração firme diante do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus.